Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando agora a nossa 8ª aula do curso completo de Matemática Básica e o assunto que nós vamos abordar aqui neste vídeo é números primos, ok? Vamos iniciar lá, vem comigo. Olha só pessoal, o que é um número primo? Número primo são aqueles números que possuem apenas dois divisores. E quais são esses dois divisores? O número 1 e ele mesmo. O número 1, pessoal, ele é divisor de qualquer número, tá ok? E o segundo divisor de um número primo é ele mesmo. Vou explicar aqui para vocês na prática, tá? Por exemplo, ó, o número 1, ele só possui um único divisor, que é ele mesmo, que é o mesmo do número 1. Então, ele não é um número primo, tá? Que para poder ser um número primo, precisa possuir o quê? Dois divisores apenas, o 1 e ele mesmo. Vamos pegar aqui agora o número 2. O número 2, ele tem como divisor o número 1 e ele mesmo. Ou seja, quais são os divisores do número 2? O próprio número 1 e o número 2. Possui apenas dois divisores, então eu posso dizer que o número 2, ele é um número primo. O número 3, vamos ver o número 3. Quais são os divisores do número 3? O próprio número 1 e também ele mesmo. Ou seja, o 1 e o 3 são os dois divisores do número 3. Se possui apenas dois divisores, nós podemos afirmar que ele também é um número primo. Olha o número 4. O número 4, ele tem o 1 de divisor, o 2 é um divisor e ele mesmo também é o divisor. Ou seja, o número 4 possui 1, 2 e o 4, ou seja, possui 3 divisores. Se possui 3 divisores, então ele não é um número primo, ele é um número composto, tá? Quando possuir 3 divisores ou mais, ele vai ser, então, um número composto, tá? Só será um número primo se possuir, então, apenas 2 divisores, que é o número 1 e ele mesmo. Então, o 5. Quem são os divisores do número 5? O 1 e ele mesmo. O 1 e o 5, então, ele também é um número primo. O número 6 não é primo, porque tem vários divisores, ok? E o número 7? O número 7 também é um número primo, que possui o número 1 e o número 7 também como divisores. Ou seja, possui apenas dois divisores, então ele também é um número primo. Então, a sequência de números primos é essa que eu já coloquei aqui embaixo para vocês, ó. O número 2, o 3, o 5, o 7. O próximo é o 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. E assim se segue infinitamente. Tá ok? Uma observação aqui que é muito importante se fazer é que o único número primo par é o número 2, ok? Ele é o único número primo par. Eu falo isso porque foi exatamente uma questão que caiu no ano passado, há pouco tempo atrás aí, em 2 concursos, e eu coloquei uma dessas questões aqui para vocês, que é onde perguntou quantos são os números primos pares entre o número 100 e o 200. Entre 100 e o 200, quantos números primos pares existem? É bem óbvio que não é nenhum, né, pessoal? Pois o único número primo par é exatamente o número 2. Qualquer outro número primo, outro número par, perdão, vamos pegar aqui, por exemplo, o número 10. Quem são os divisores de 10? Você sabe que o 1 é e ele mesmo sempre vai ser divisor. O 1 e ele mesmo. Agora, por ele ser par, o 2 também vai ser divisor desse número. Então, para que ele seja primo e possua apenas dois divisores, qualquer número par que não seja o 2, sempre vai ter o número 2 como um dos seus divisores. Então, não tem como ser apenas o 1 e ele mesmo. O 2 também vai ser divisor, logo, não existe nenhum outro número primo par que não seja o 2, tá bom? Para a gente colocar isso aqui em prática, o que nós estamos vendo aqui agora,
Vamos resolver aqui algumas questõezinhas que caiu agora recentemente no concurso público. Essa primeira questão aqui fala o seguinte: por definição, todo número primo possui quantos divisores? Bem, nós vimos agora há pouco que um número primo é aquele que possui o 1 e ele mesmo como divisores, ou seja, possui, então, 2 divisores. Resposta, então, da questão aqui, letra C. Bem tranquilo, né, pessoal? Essa outra questão aqui da quadrix ou quadrix, alguns chamam de forma diferente. Na matemática, um par de números primos é dito sexe se a diferença absoluta entre eles é igual a 6. Assim, por exemplo, o número 37 e o 43 é um par sexe de números primos. Considerando essas informações, julgue o item. Há 7 pares positivos distintos de números primos sexe menores do que 30. Veja bem, pessoal, a diferença do número do primo 37 para o primo 43 tem a diferença de exatamente o quê? De 6. E a questão está me dizendo que até o número 30 nós temos 7 pares de primos que acontecem a mesma coisa, ou seja, tem a diferença de 6 unidades. Vamos verificar se isso é verdade. Quais são os primos que nós temos menores do que 30? Nós temos quem? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23 e o 29. Estes são os números primos menores do que 30, certo? Agora vamos ver quantos desses pares aqui a gente consegue fazer que tem a diferença de 6 unidades. Por exemplo, o 23 e o 29. Repare que esses dois números aqui, ó, eles têm a diferença de 6 unidades de um para com o outro. Concorda comigo? Beleza. Outro que nós temos aqui que tem essa diferença de 6 é entre o 17 e o 23. Também tem a diferença de 6 unidades. Então, o 17 e o 23. Outro que tem a diferença de 6 unidades aqui que nós podemos pegar é o 13 e o 19. Tem exatamente a diferença de 6, o 13 e o 19. Nós podemos pegar também quem aqui? Nós podemos pegar o 11 e o 17. Também tem a diferença de 6, o 11 e o 17. Aqui, o 7 e o 13 também tem a diferença de 6. O 7 e o 13. E o 5 e o 11 também tem a diferença de 6 unidades. Então, repare que nós temos o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 6 pares de números primos que têm a diferença de 6 unidades. Não existe nenhuma outra possibilidade, analisando aí os números primos menores do que 30, que isto acontece. E a questão falou que há 7 pares de primos que essa situação acontece. Logo, como nós temos somente 6, a questão está errada, ok? Esta outra questão aqui, ela fala o seguinte: assinale a opção que corresponde à sequência cujos números têm todos os divisores primos comuns. Quem são os primeiros números primos mesmo? 2, 3, 5, 7 e assim vai, ok? Eu quero descobrir aqui, desses números primos, quem deles que são divisores comuns dos números que está aparecendo aqui na alternativa. Veja bem, ó, o número 6, por exemplo. Quem são os divisores de 6? É o 2, é divisor, e o 3, que é primo aqui, também é divisor do número 6. O 5 não é, 7 não é, e assim vai. Do número 12, desses números primos, quem são divisores do 12? O 2 é, e o 3 também é. Ou seja, o 2 e o 3
é divisor do 6 e também é divisor do 12. E também é divisor do 18. E nenhum outro número primo, seguindo essa sequência aí, vai ser divisor também do 18. Ou seja, aqui que a questão está dizendo? Os divisores primos são comuns. O 2 e o 3 são primos comuns dos três números, 6, 12 e 18. Logo, a resposta aqui é a letra A. Se você analisar, por exemplo, na letra B, o número 8, o 3 ele não é divisor do número 8. O 2 e o 3 é divisor do 6, mas o 3 ele não é divisor do 8. Então, não pode ser letra B. Aqui na letra C, o 2 e o 3 é divisor do 12, mas o 2 não é divisor do 15. Então, não pode ser letra C. O 2 e o 3 é divisor do 18, porém, o número 3 não é divisor do 20. Então, também não pode ser a letra D. Ok, pessoal? E para finalizar aqui, nesta última questão, qual dos seguintes conjuntos numéricos abaixo é composto exclusivamente por números primos? Para que a gente resolva essa questão, basta a gente identificar um número dentro do conjunto que não seja primo. Por exemplo, na letra A gente sabe que o 11 é, o 7 é, o 5 é, o 3 é, só que o número 1 só possui um único divisor. E para que ele seja primo, é necessário que tenha o quê? 2 divisores, que é o número 1 e ele mesmo. Então, não pode ser como resposta a letra A. Letra B. O único desses números aí que você bate o olho e você percebe que não é primo, é exatamente quem? O 21. Por que que o 21 não é? Caso você tenha alguma dificuldade, pessoal, de saber quem é primo e quem não é, basta você lembrar lá dos critérios de divisibilidade, ó. Basta você lembrar desses critérios. O 21, ele é divisível por 2? Não. O 21, ele é divisível por 3? É. Por quê? Porque 2 mais 1, você somando aqui os algarismos, lembrar do critério de divisibilidade, 2 mais 1 é 3. E 3 é divisível por 3. Ou seja, o 21, ele não tem apenas como divisores o 1 e o 21. O 3 também vai ser divisor, ok? Basta você seguir essa regrinha aqui dos critérios de divisibilidade. Se o número, por exemplo, que você analisando de cada um aqui, todos ele der que não é divisor, se acontecer isso aqui com todos, é porque ele vai ser um número primo, porque ele não possui nem o 2, nem o 3, nem o 4 e assim sucessivamente, não possui nenhum desses números como divisor. Olha só a letra C. Analisando então a letra C, perceba que, olha aqui o 57. Quanto que é 5 mais 7? 5 mais 7 dá 12. E o número 12, ele é divisível por 3. Se é divisível por 3, logo, o 57 ele não é um número primo. Ok? Na letra D, o 61 ó, é primo, porque ele não é divisível por nenhum desses números que está aqui. O 67, o 71, o 73 e nem o 79, nenhum desses números você consegue dividir por esses que estão aqui, aplicando aqueles critérios de divisibilidade. Então, você percebe que essa questão é a única que apresenta todos os números que são primos. Nessa última aqui na letra E, repare que aqui nós temos o 81, ó. O 81, 8 mais 1 dá 9 e 9 ele é divisível por 3. Logo, o 81 não é primo nessa sequência aqui. Então, você responde então a questão letra D. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido aí um pouco sobre números primos. Aguardo você até a nossa próxima aula. Um abraço.